E aí, pessoal? Eu vou começar esse vídeo, mas não é bem no começo. O que que acontece? Esse aqui é um notebook Sony Vaio. Eu já desmontei ele já está desmontado. Deixa eu colocar isso aqui para lá. Aqui está a placa-mãe dele. O que que acontece? Esse notebook ele funciona. O problema dele está na porta HDMI e na porta RJ45, que é a de rede. Essas portas não funcionam. Eu não ia gravar esse vídeo porque eu acreditei que seria um problema simples de driver, que eu ia simplesmente formatar o computador ou instalar os drivers corretos e ele voltaria a funcionar. Então o que que eu fiz? Eu tirei o HD do cliente, coloquei um SSD nosso, instalei um sistema novo e, para minha surpresa, as duas portas continuaram sem funcionar. E é um caso um tanto quanto curioso, porque estruturalmente, com o circuito da HDMI é bem diferente da porta RJ45. São dois circuitos diferentes. A única coisa que esses dois componentes têm em comum é o PCH, esse componente que está aqui embaixo. Esse componente PCH, ele é muito importante, ele é a alma da placa-mãe. E geralmente, quando ele dá defeito, acaba deixando muito caro o reparo. Por isso que, em alguns casos, por exemplo, se a porta HDMI e a porta RJ45 não funcionam, será que vale a pena mesmo providenciar esse reparo? Um reparo tão caro por conta desses dois atributos, já que o notebook está funcionando? E é sempre complicado, porque se for isso mesmo, como você sabe que o defeito não vai aumentar? Que se aumenta, o notebook para de funcionar, né? Bom, o intuito desse vídeo é que... Deixa eu aproximar vocês um pouquinho. Pronto. O intuito desse vídeo é que, antes de chegar aqui, existe um caminho. Não é uma comunicação direta, ponto a ponto. Sim, é uma comunicação direta, mas existe um caminho. E é isso que a gente vai estar avaliando agora. Eu vou colocar vocês, depois dessa introdução, eu vou colocar vocês agora no esquema elétrico, para a gente analisar direitinho aonde que essa porta é ligada. Na verdade, eu já sei, ela é controlada por isso aqui, ó. Esse é o controlador da rede. Esse aqui é o controlador da rede. Esse aqui é o cristal oscilador que dá o clock para a rede. Essa daqui é a bobina de filtro da rede antes de passar na comunicação, que vem para cá. E depois daqui, ele vem para cá, para o PCH. Então, eles têm um controlador, a rede. E é curioso, porque quando esse controlador aqui está danificado, que é um Realtek, o sistema operacional não identifica, ou quando identifica, ele não consegue instalar os drives, ele dá um código de erro, geralmente o código de erro 49, mas código 10 também pode acontecer, mas ele não consegue funcionar, ele dá um erro no sistema, e não é o que acontece. Ele identifica, ele instala, só que quando você coloca o cabo de rede aqui no conector, ele não identifica, é como se não houvesse o cabo de rede. E o problema não é o cabo de rede, porque nós testamos o cabo de rede, ele está funcionando. Reconhece até giga LAN, mas aqui ele nem reconhece que existe um cabo conectado. Já o HDMI, ele não possui um controlador direto. Ele sim tem comunicação direta com o PCH. Diversos pontos de comunicação dele são diretamente ligados ao PCH. O PCH controla ele, mas quem gera vídeo para ele é o processador. E os drives que controlam o HDMI é no processador, dentro do processador, nesse caso Intel, é o Intel HD Graphics. Quando o HD Graphics não está instalado, tá Microsoft Generic Adapter, Video Adapter, ele não reconhece o HDMI mesmo, é normal. Às vezes até vai, mas é muito difícil. Mas aqui ele reconhece o Intel HD Graphics, mas ele não funciona o HDMI. E isso é uma coisa também que a gente vai estar analisando. Apesar dessa comunicação direta, apesar desse daqui eu explicar brevemente como está funcionando a conexão, existem outros agravantes.
o cristal oscilador ele está oscilando, porque se ele não estiver oscilando, ele não dá clock ao controlador, que por si consegue identificar que existe, mas não tem clock para poder gerenciar quando tem um cabo conectado ou não. Já o HDMI não tem um cristal oscilador. Mas o que ele tem são componentes, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, como esse daqui, ó. Esse componente aqui é uma porta lógica. Essa porta lógica, geralmente não, sempre na HDMI vai ter uma porta lógica parecida com essa, que recebe do computador uma tensão, e quando conectado um cabo HDMI, o cabo HDMI também fornece uma tensão quando ele habilita essa porta, passando as informações para lá, no caso o vídeo. Essa porta está funcionando? Então, é isso que a gente vai estar analisando no esquema elétrico para saber se é essa porta lógica mesmo, se é esse controlador mesmo, cristal oscilador, e é isso. Eu vou cortar agora, a gente vai lá para o esquema elétrico para dar uma olhadinha. Bom, pessoal, esse aqui já é o esquema elétrico do computador, daquela placa. O que a gente precisa procurar agora é HDMI, é a primeira coisa que a gente vai ver. Aqui a LAN já está até falando, ó, LAN RTL 8111F. Esse é o controlador. Mas vamos focar no HDMI, porque nesse caso o cliente já nos informou que a maior preocupação dele é o HDMI, é o que ele mais precisa. Então a gente vem aqui, pesquisa por HDMI. Aqui tem o diagrama de bloco, já é interessante a gente dar uma olhadinha. O diagrama de bloco ele vai indicar para a gente a responsabilidade de cada periférico. Como, por exemplo, aqui a entrada, a saída de som, entrada de som, alto-falante e microfone do próprio notebook tem um controlador, a LC258-GR, que depois que controla todo esse som e depois passa para o PCH. Portas USB 3.0, já vamos direto para o PCH. Portas USB 2.0, conector de Wi-Fi e Bluetooth, o Bluetooth do Wi-Fi e a câmera também já vão para o PCH. Já o Wi-Fi em si, ele deve receber aqui, ó, PCI Express. Ele já vai para uma porta de PCI Express. A porta de rede é essa daqui, que ela passa por aquele controlador que eu mencionei antes, RTL 8111F, GigaLAN, que também recebe uma linha de comunicação PCI Express. O HDMI, ele não tem uma linha de comunicação PCI Express. Por quê? Porque ele recebe a entrada HDMI, ele vem para o PCH, mas quem controla de verdade é o processador. É estranho isso, porque, como vocês podem observar, são linhas totalmente diferentes. O cliente, nesse caso, me informou que o notebook sofreu... Esse problema começou quando houve uma tempestade eletromagnética, raio. E ele suspeita que pode ser o raio que tenha danificado. E, na verdade, eu também. Só que eu acho estranho que como a porta de rede não está funcionando e o HDMI também. As duas coisas que não têm relação. Ele comentando também que não tem muito interesse na porta de rede porque ele não usa, também me chama atenção, porque se ele não usa a porta de rede, então como saber se a porta de rede já estava com defeito ou se e ele só notou agora ou se só agora começou o defeito? Essas perguntas eu não vou fazer para ele, porque não fazem diferença, eu vou tentar reparar de qualquer forma, mas são questões para a gente levar em consideração na hora de diagnosticar o problema. Por isso que é interessante começar com um. E como ele disse que tem interesse no HDMI, vamos começar por ele. Aqui nós já vimos HDMI que vai direto para o PCH. Então, vamos continuar pesquisando para ver por onde passa mais essa porta HDMI para ver se a gente identifica mais alguma coisa. Aqui são várias linhas de comunicação, que também vão para conector LVDS, sinal HDMI. Próximo, não. Aqui é uma coisa interessante. 5 volts de alimentação do HDMI passa por um fusível, depois passa por um diodo de proteção e se transforma no 5 volts CRT, que esse vai para a porta de comunicação VGA.
A VGA eu já testei, ela está funcionando. A VGA funciona. Então, essa linha mais 5 volts HDMI eu nem preciso medir. Eu já sei que ela está presente. Então, vamos continuar aqui para ver se a gente acha mais coisas do HDMI. Aqui está o conector HDMI. Aqui está aquela porta lógica que eu comentei. O 4 é um TC7SH08FU. É uma porta lógica que ela recebe alimentação 3 volts, aqui 3 volts. Ela tem o pino 3, o terra, e quando conectado a porta HDMI, ela deve passar uma tensão que deve ser de 3 a 5 volts através daqui, que recebe por essas porta 1 e porta 2, que habilita, que são sinais de habilitação, passa esses 3 volts diretamente para cá, que é onde ele entende que um cabo HDMI foi conectado, na verdade o monitor foi conectado e habilita a transmissão de vídeo para cá. Se essa porta não estiver funcionando, se essa porta lógica não estiver funcionando, o computador nunca vai saber quando um conector é conectado aqui. Ele nunca vai ficar sabendo. Então, essa porta lógica com defeito faz muito sentido com o HDMI não funcionar. Então, já sabemos que no pino 5 ela recebe 3 volts, já sabemos que o pino 3 é o terra, e já sabemos que quando conectado ao monitor, o pino 1 e o pino 2 eles devem receber de 3 a 5 volts para poder habilitar a saída no pino 4 de 3 a 5 volts. Então vamos voltar lá na placa e começar a medir isso daqui. Se por acaso isso aqui não estiver com problema, se estiver tudo bem por aqui, então a gente já pode passar por aqui, que são um circuito de habilitação, que faz parte do circuito de habilitação de linhas de comunicação da porta HDMI, que é um Q4, é um MOSFET, o Q4. Mas primeiro vamos para a porta lógica, que é o U4, é o componente mais sensível de todos eles. Vamos lá. Bom, pessoal, estamos aqui de volta com a placa. A primeira coisa que a gente precisa fazer é ligar ela. É por isso que eu deixei o dissipador de calor e a ventoinha, memória, tudo direto ligado na placa-mãe, porque a gente vai precisar trabalhar, fazer testes nela, com ela funcionando. Primeira coisa, a gente conecta na energia, liga o multímetro, escala de tensão e liga a placa-mãe. Ela ligou, podem ver que está funcionando. E agora a gente precisa começar a fazer testes aqui na porta HDMI. Nós tínhamos visto que esse aqui é o U4. Deixa eu ver se eu consigo aproximar para vocês. Esse aqui é o U4, ó. Dá para ver aqui, o 4 é essa porta lógica aqui. Pino 1, 2, 3, 4, 5. Aqui está a porta HDMI. Sabemos que o pino, uma coisa que eu esqueci de comentar para vocês, que o pino 18 é o pino de 5 volts da HDMI. Pode ver que ele está presente aqui. Mas já sabíamos, comentei que se o VGA está funcionando e ele recebe essa mesma tensão, então obviamente o HDMI também estaria recebendo. Mas só por desencargo está lá, 5 volts. Já a porta lógica, deixa eu ver se consigo aproximar um pouco mais. Pronto. Dá um zoomzinho. Essa aqui é a porta lógica. Essa daqui. Nós vimos que o pino 1 e o pino 2, eles são pinos de... Deixa eu virar aqui para facilitar na minha medição. Pronto. Pino 1 e pino 2 são os pinos de habilitação da HDMI. Eles estão com 1.11 volts. Desculpa, 0.11 volts. É normal essa tensão, já que... deixa eu diminuir aqui um pouco para colocar isso daqui assim. Medido novamente. Pino 1, 0.11 volts. Pino 2, 0.11 volts. Que passa por esse resistor. Eles recebem essa tensão da porta HDMI. Da porta HDMI aqui. Não tem nada HDMI conectado. Então, obviamente, não vai ter tensão nenhuma. O pino 5, ele é de alimentação. Então, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. Esse pino aqui.
0,11 volts também. Ou seja, ele também não está recebendo alimentação de 3 volts. Se ele não está recebendo alimentação de 3 volts, então, obviamente, ele não vai funcionar, porque ele precisa ser alimentado para funcionar. Antes de executar a função lógica dele, ele precisa receber uma alimentação. Se ele não recebe, ele não funciona. Vamos confirmar. Aqui nada e aqui... Desculpa, eu coloquei o pino errado. Tá aqui. 3,43 volts. É de baixo para cima. 1, 2, 3, 4, 5. Ele está sendo alimentado sim. 3,43 volts. Tá ótimo. Aqui tá resolvido. Ele recebe alimentação. Então, vamos ver se ele recebe a alimentação da porta HDMI. Quando eu conecto, eu vou conectar agora um HDMI. Conectei o monitor. Vamos ver agora a tensão que esse monitor fornece. Permanece a mesma tensão. Não, 0,6 volts. Passou para 0,6 volts. 0,6 não é 3 e não é 5. Isso não é o suficiente. Então, tem alguma coisa derrubando essa tensão. Então, o que a gente pode fazer? Deixa eu desligar e passar para a escala de resistência. O que está derrubando essa tensão? Podemos ver uma impedância de 103 ohms. 103 ohms é uma impedância muito baixa para 5 volts. Com 103 ohms faz sentido ela derrubar a tensão. Se a tensão está sendo derrubada, então ela não consegue se manter e a porta lógica não vai funcionar. Mas o que está derrubando essa tensão? Será que é a própria porta lógica? Aqui a saída dela está em 98 ohms, 98 kΩ. Então, aqui a saída dela não é o problema. A entrada de alimentação também não é, já que, ó, 500K, 300K para uma tensão de 3 volts. Então, essa aqui alterra, ó, obviamente vai ter 0 ohms. E essas duas aqui, 103 ohms. Pode ser esse resistor. Esse resistor aqui, ele é de 200K. E ele faz a conexão diretamente com terra. Então, o que pode ser? O resistor ou a porta lógica. É a única coisa que tem aqui que pode derrubar essa impedância. Pela minha experiência, eu digo que o resistor não é. Por quê? Porque resistor é muito difícil dar problema. E quando dá problema, pode ter certeza que existe alguma outra coisa bem pior por trás disso. Resistor é difícil, muito difícil dar problema. A porta lógica já é mais comum. Então, é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai tentar ajustar essa porta lógica. Vamos remover ela, na verdade, e vamos ver se existe alguma mudança nesse comportamento. Vamos apenas remover a porta lógica e medir novamente a impedância desse circuito. Pronto, removi o componente. Esperar esfriar um pouquinho, porque não é bom fazer medições com a placa quente. Você pode ter medições erradas por conta da temperatura. E aqui é uma curiosidade legal de compartilhar com vocês, pessoal. Esse líquido que eu usei, essa pastinha, é o fluxo. Isso aqui é o fluxo de solda. Ele remove as impurezas e melhora a fluidez do estanho quando derretido. Percebam que olha só o que ele fez com o cobre, ó. Parece que ele manchou, né? Mas na verdade não, ele limpou. Ele removeu as impurezas. Escorreu só um pouco para cá, enquanto a placa estava quente, e ele limpou aquela região por onde escorreu. É aí que a gente vê a qualidade do fluxo. Bom, agora o que a gente vai fazer? Medir a impedância. Aqui novamente o multímetro.
Vamos colocar aqui agora, identificar novamente o terra, tá aqui. 0 ohms, perfeito. Vamos ver agora a entrada da HDMI. 200K, exatamente a impedância do resistor, 200K. E do outro lado o terra, 0 ohms, perfeito. Porta lógica com defeito. Por via das dúvidas, vamos ligar ele e medir a tensão quando conectado e quando desconectado ao HDMI. Vamos ver. Aqui está desconectado ao HDMI, vamos ver. Mesma tensão, 0.11 volts. Vamos conectar o HDMI agora. E vamos ver a tensão, 4.7 volts. Agora sim ele está recebendo uma tensão adequada para a habilitação da porta HDMI. Falta só instalar uma porta lógica funcional. Vamos agora desligar tudo. Deixa eu desligar aqui o notebook. Desligar minha fonte. Instalar uma porta lógica nova. Deixa eu buscar lá uma porta, só um momento. Pronto, achei uma. Olha lá, uma porcariazinha dessa daqui. Vamos agora instalar isso aqui no notebook e testar novamente. É sempre importante aquecer os arredores da placa antes de aplicar calor direto numa região. Porque se você aplica calor direto numa única região e concentra lá, existe uma grande chance de criar bolhas na placa, danificando todos os circuitos. Na verdade, isso pode comprometer completamente a placa inteira. Prontinho. Limpar o resíduo de solda. Só aproveitando aqui que já estou com a temperatura, deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Aqui. Eu vou esquentar isso daqui. Depois eu vou pegar o fluxo e vou aplicar um pouquinho nessa região para vocês verem o que o fluxo faz. Apliquei o fluxo, aqueço e olha lá como muda de cor. Isso é o fluxo agindo. Expondo, deixando o cobre limpíssimo, como novo. Essa é a intenção do fluxo. Legal, né? Bom, agora parar de bobeira e vamos limpar isso aqui. Eu estou usando para limpar um cotonete com álcool isopropílico, também conhecido como isopropanol. Pronto, a região totalmente limpa, deixa eu ver a temperatura, está um pouco quente ainda. Esperar esfriar um pouquinho, eu já volto com vocês. Pronto, voltei. Já está fria. Vou ligar, conectar aqui e começar a fazer providenciar as medidas. Ligar a placa-mãe, está ligada. Vamos ver aqui novamente. Alimentação 3.4 volts está presente.
Alimentação da HDMI ausente, 0.11 volts, a mesma coisa que estava antes, mas não tem nada na HDMI conectado, então é esperado isso. E 0.8 volts na saída da porta lógica, porque se ela não tem alimentação da HDMI, ela está desabilitada. Vamos agora conectar o cabo HDMI e medir novamente. 4.7 volts. Saída da porta lógica, 3.43 volts. Na teoria, aqui a gente já estaria tendo vídeo no HDMI. Então, vamos lá, vamos desligar isso aqui. Deixa eu desligar o computador. E vou pegar vocês aqui. Deixa eu posicionar a câmera, só um momentinho. Ó, aqui está a placa-mãe, o HDMI conectado nela. E aqui o monitor onde está conectado. Vamos ligar. Ligou, vamos ver. Funcionou o HDMI. Sistema operacional não encontrado. HDMI. Perfeito. Um problema foi resolvido. Agora a gente tem que partir para o próximo. Bom, pessoal, aqui de volta ao esquema elétrico. O problema era esse, o 4. Ele recebia esses 3 volts de tensão e deveria receber aqui os 4.7 volts nesses dois pinos para habilitar essa tensão vindo para cá. Que ele entende que existe um periférico conectado à porta HDMI e habilita a saída de vídeo por ela. Como essa porta lógica não estava executando a função dela, o computador nunca sabia que existia um monitor ligado e por isso ele não habilitava a porta. Resolvido esse problema, podemos descartar isso daqui, porque testamos a porta HDMI, vimos que estava saindo imagem por ela, então HDMI resolvido. Claro que depois vem mais testes, depois a gente vai instalar o sistema, conectar o vídeo, executar testes mais avançados, porque por mais que esteja saindo vídeo, temos que verificar se o vídeo que está saindo ele está atingindo a qualidade esperada, que é o Full HD, 1920 por 1080p. Vamos ver então agora o RJ45, que é identificado na serigrafia dessa placa como COM7, conector 7. Aqui, COM7 é a porta de rede. A porta de rede passa esses terminais para o LU2, que faz a função de filtragem da comunicação. Então, a primeira coisa que a gente tem que se preocupar é esse LC1. LC1 é 2 kV, ele é ligado direto ao terra. Esse LC1, ele provavelmente é um varistor feito para proteção. Quando recebe uma descarga, ele faz um curto direto para o terra, aumentando o consumo e dando chance para algum fusível abrir, alguma coisa do tipo. Não sei se tem fusível aqui, não está aparecendo, mas depois a gente vê. Bom, LC1 é a primeira coisa que a gente tem que testar. Depois a gente tem que ir para esse LC8, que ele já não é a mesma coisa. Ele parece ser apenas um capacitor de 0.01U de 25 volts. Também temos que testar a impedância dele. Se eles tiverem um dos dois estiver com a impedância baixa, faz sentido ele não reconhecer uma porta, um conector ligado a ele. Depois disso, ele vem aqui, ó, esse aqui é aquele cristal oscilador de 25 MHz. Temos que avaliar também se ele está tendo uma frequência, se ele está oscilando. Temos que avaliar esse componente que vai dizer, ó, LAN Wake, ACI, PCI Express Wake. Não, esse aqui a gente não precisa avaliar. Por quê? Porque ele praticamente libera esse componente aqui a funcionar. Se esse componente aqui não estivesse funcionando, o computador nem reconheceria isso daqui, ele nem instalaria. No caso, ele reconhece e funciona. Então, podemos ignorar. Depois vem esse daqui, que também não precisamos medir, já que esse componente está sendo identificado. A alimentação dele também não precisamos medir. Deixa eu ver se eu acho aqui. A VDD, será que é isso? É a VDD.
Deixa eu ver se tem alguma outra coisa. Esse AVDD deve ser a alimentação do chip, junto com o VDD. Também não precisamos nos preocupar com isso, porque, novamente, ele está identificando isso daqui. Então, o problema não é esse chip, porque não é esse chip, não é a alimentação desse chip, não é nada relacionado a esse chip, é outra coisa. Pode até ser que seja ele, mas isso é para chegar na conclusão de que é esse chip, antes a gente tem que medir isso daqui. Isso daqui eu sei que não é, mas eu vou medir de qualquer forma só para ter certeza. De repente, uma falta de alimentação, apenas uma leve, uma leve baixa impedância suficiente para derrubar um pouco a alimentação. Esse daqui, ó, mais 3VS5 LAN também é interessante a gente medir. Sinal de reset é interessante a gente medir. Mas para começar mesmo, eu vou começar pelo cristal oscilador. E depois que eu tiver certeza que o cristal oscilador está bom, eu vou ver se eu meço isso daqui. E se tiver tudo bem, junto com esses dois capacitores aqui, vou chamar de capacitor, já que ele está medindo em farads, que é a medida de um capacitor, ele tem capacitância. Depois que, se tiver tudo isso daqui, tiver bem, tiver tudo funcionando, tudo direitinho, então eu vou montar o notebook e vou verificar se não é apenas um problema de mau contato. Eu verifiquei isso antes, mas eu não dei muita atenção, já que o HDMI com certeza não era mau contato. Agora que o HDMI foi resolvido e não tem relação com a rede, a gente pode começar a avaliar isso daqui de uma forma independente. E é isso que a gente vai fazer agora. Bom, aqui estamos de volta com a placa-mãe. Primeira coisa que a gente vai fazer, ligar ela. Liga. Vamos ligar o nosso multímetro. Na verdade, não. Antes de ligar, vou fazer medidas naqueles dois capacitores que nós vimos que poderiam ser os causadores do defeito. Deixa eu ver aqui o esquema para lembrar quais são eles. LC8 e LC1. Bom, aqui, LC8. Ó, LC1 já dá para ver que tá aqui, ó. Esse aqui é o LC1. Agora vamos procurar o LC8, deve estar do outro lado. Aqui está o LC9. E LC8. Bem aqui. Vamos medi-los para verificar se estão com baixa impedância. Olha lá, 1.6 ohms. 1.5. Isso não é normal. De cara conseguimos achar o nosso defeito. Vamos ver o outro só para garantir. Esse aqui nem apresenta medida. Vamos ver a escala de continuidade. Nada. Nada. E o outro, vamos ver. Está em curto. Pois é, ele está em curto. Mas, deixa eu ver de novo aqui uma coisa. Pessoal, ele saiu. Na medida, ele até saiu. Estão vendo ele aqui, ó? Ó. Esse é o capacitor. Ele caiu durante a medida. Deixa eu tentar medir ele sozinho. Ele é pequeno demais para medir sozinho. É um pouco difícil. Mas vamos ver.
Não era ele. Não era ele. Ele não está em curto, vamos ver aqui. E aqui ainda está com baixa impedância. Aqui ainda está com baixa impedância. Estou tentando medir com relação ao terra. Ok. Bom, já sabemos que é o LC8. É o circuito do LC8. Desculpa o corte, pessoal. Retomando. O capacitor está com baixa impedância. Não o capacitor, mas a linha. Isso me chama um pouco de atenção, porque não tem nada ligado nessa linha. Esse é o terra. Esse aqui é o circuito. Deixa eu colocar em escala de diodo, vamos ver aqui o que acontece. Olha lá, ó. Baixa impedância. Isso é muito estranho. Essa linha não tem nada ligado a ela. Eu dei uma verificada na placa porque eu achei estranho remover o capacitor e o curto continuar, sendo que não tem nada ligado a ela. Aqui nesse capacitor aqui, no caso nesse varistor, não tem nada. Tudo em ordem, não é isso. Bom, o que eu vou fazer então? Eu vou devolver aquele capacitor ao lugar dele, já que não é ele o problema. Ele saiu, né? Estranhamente, mas enfim. Pronto. Soldado. Eu vou ignorar um pouco esse capacitor e vou seguir com os testes em outras linhas. Vou colocar aqui novamente. Do outro lado. Do outro lado. Vamos procurar se existe algum fusível aqui nessa placa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, só um momentinho. Até tem um fusível, pessoal. Dê uma olhadinha no esquema, até tem um fusível. Mas é o fusível de alimentação do próprio notebook, não é um fusível dedicado para LAN. Nesse caso a gente pode ignorar a questão do fusível, já que o notebook funciona. Vamos ligar ele aqui de novo e começar a fazer mais medidas. Tirar mais medidas. Tensão tá certo. Deixa eu aterrar a ponta aqui do multímetro. Colocar vocês aqui um pouco mais perto. Pronto. Bom, aqui eu vou conectar o cabo de rede. Antes, deixa eu virar essa placa aqui. Tá na posição errada. Pronto. Conectar o cabo de rede novamente. Baixar um pouco essa iluminação para não atrapalhar tanto. Pronto. Aqui, deixa eu ver. Chega a alimentação? Não, mas eu não esperava que chegasse. Bom, esses dois capacitores a gente viu e tá tudo certo. Nós também íamos ver o LQ1 e o LQ2. Esses dois MOSFETs, vamos ver, eles devem estar do outro lado da placa. Deixa eu ver aqui. Está aqui. LQ1
LQ2. Vamos fazer medidas primeiro no LQ1. O notebook não está ligado, vamos ligar ele. Claro que não vai ter nada, né? 3.38 volts no LQ1, adequado. 3.45 volts LQ1 adequado. 3.43 volts, ele está funcionando. Está correto. LQ2. 2.8 volts. 2.8 volts, ele pede 3 aqui. É baixo, hein? Vamos ver aqui, 3.44. 3.44. LR18. Tá. Vamos fazer o teste. Deixa eu desligar aqui o notebook. Não tem baixa impedância. 1K. 1K é baixo. Não tanto. Não sei, eu não estou suspeitando disso aqui não. Tá estranha essa medida de 2.8 volts. Então vamos medir no pino 34 e 35 do componente, que é para onde vai essa tensão. Do controlador, desse controlador. Deixa eu ver aqui onde que tá. Está aqui. Vamos ligar novamente esse notebook. Ligado. 36. Opa. 36. Tudo bem, não é ele que a gente precisa ver. O que a gente precisa ver é o 35 e 34, que estão do lado dele. 1.7 volts. 2.8. Tá. 2.8 volts é estranho. Eu tenho que admitir que não tá muito bom isso não. Mas antes de mais nada, deixa eu ver isso aqui é a tensão que vai para a rede. 0.66 volts. 660 milivolts, na verdade. Qual que é a impedância disso? Desligar. Tá. Bom, aqui vamos ver se eu tirar o cabo de rede, o que acontece com isso aqui. Não acontece nada. Não acontece nada. Certo. Por via das dúvidas, eu vou medir aqui o cristal oscilador. Regulando aqui. Pronto, tá aqui. Aí a gente aterra uma ponta e colocar outra ponta aqui. Não tem oscilação. Isso não é muito bom não, viu? Eu vou colocar isso aqui. Não é muito bom para o cristal oscilador, né? Para o diagnóstico isso é excelente. Vamos ver novamente. Ah, não, tá lá a oscilação. Vocês conseguem ver? Ó, ele está oscilando, deixa eu colocar aqui de novo direito. Não, tá oscilando em 60 Hz. Hz, quando deveria ser 25 MHz. Isso aqui não tá legal não, viu? Isso aqui tá estranho. Eu vou substituir
esse cristal oscilador porque ele está com uma medida muito estranha. 60 Hz é frequência de tomada, não tem nada a ver com 25 MHz. 25 MHz são 25 milhões de vezes. Aqui só está vindo 60, é muito pouco. Então, deixa eu ver aqui. Conferir se é esse mesmo esquema elétrico. Só um minutinho. LY11. LY11. Isso, LY1, LY1. É esse mesmo. Pois é ele mesmo. Vamos ver a frequência a resistência, a impedância no caso, né? Conferir. Impedância alta, que é correto. Pois é, substituir esse cristal primeiro. Substituir esse cristal e ver o que acontece. Eu vou buscar outro cristal e já volto com vocês, só um momentinho. Pronto, pessoal, voltei aqui. Tá aqui um novo cristal oscilador de 25 MHz, igualzinho esse daqui. Vou até colocar os dois lado a lado, idêntico ele. Ó. Esse aqui é o novo e esse aqui é o com defeito, 25 MHz. Vamos fazer essa substituição e partir para novas medidas. Pronto. Nossa, eu acho muito legal isso, ó. Aqui onde veio o fluxo, ó, como limpou o cobre. A diferença do antes e depois. Muito legal isso. Muito bacana mesmo. Bom, esperar agora a placa esfriar. Tá um pouco quente ainda. Enquanto isso eu já pego o osciloscópio. Vou ligando e configurando ele. Tá quente ainda, mas eu consigo já colocar a mão, então já tá o suficiente. Vamos colocar aqui agora. Tá ligado o notebook. Vamos ver. Ele tá com uma onda diferente, mas ele ainda tá aparecendo 60 Hz aqui. Isso tá estranho. Tá bem estranho na real, viu? Será que se eu aterrar essa ponta,
medir só de um lado? Não, do outro lado. Não. Não. Tem alguma coisa estranha aqui. Deixa eu colocar, mudar as medidas. $60 Hz. Olha, eu não sei o que falar sobre isso. Não era para ter 60 Hz, era para ter 25 MHz. Será que é só quando habilita a rede? Vamos ver. Tá o cabo de rede aqui. Você aqui. Você aqui. Mesma coisa. Nossa, muito curioso isso. Muito curioso mesmo. Deixa eu desligar tudo isso aqui. Sinceramente, isso me pegou de surpresa. Eu não sei muito bem o que fazer nesse caso, porque era para ter 25 MHz. Eu estou medindo no ponto certo, é um cristal novo. O cristal novo apresentou a mesma medida. Mesmíssima medida. O que me leva a acreditar que talvez o próprio componente esteja roubando a oscilação. Talvez seja defeito no próprio componente mesmo. Pessoal, eu vou fazer assim. Eu vou montar ele do jeito que está aqui agora. Montar esse notebook. E vou partir para alguns testes para confirmar se a porta de rede ela voltou a funcionar. Para ter certeza que não é um mau contato. E se por acaso ela não voltar a funcionar, então eu vou substituir o controlador. Porque essa oscilação de 60 Hz é muito estranha. É muito estranho mesmo. Mas pode ser que... Não, tá alimentado, ele não é controlado. Então, deixa, eu ia falar bobagem. Estranho. Eu vou montar, vou testar e eu já volto com vocês pra gente ver como que ficou isso daqui depois dessas intervenções. Olha lá, pessoal. Aqui tá o notebook funcionando com minha fonte bancada. E aqui, olha só. Aqui até uma coisa curiosa que aconteceu. Ó, esse aqui é o drive do Bluetooth, rede sem fio e não achou a rede com fio. Aqui até tem dispositivos desconhecidos, mas eles são do chipset HM76 Express chipset. O outro é a mesma coisa. Vou pegar aqui e mostrar para vocês. Olha lá, HM76 chipset LPC controller. É o controlador de chipset, não sabe. Isso aqui pode afetar a hibernação, algumas funcionalidades, mas não tem nada a ver com a rede. A rede ele não acha mais. Isso aqui é uma instalação nova do sistema. Eu formatei o computador para poder ter um teste fiel, novo, né, sem impacto de drives anteriores. Olha lá. Instalado 19/11, que é hoje. Instalado hoje. Aqui, ó. Dia 19/11. É uma instalação nova e ele não acha mais o controlador de rede. O HDMI, vamos pegar aqui, ó, cabo HDMI, ali está a tela. Eu vou espetar esse cabo aqui. Espetei, piscou a tela e já foi. O HDMI está funcionando.
E já foi, saiu, piscou a tela. Tá funcionando. Agora o problema é só a rede. Como ele não está mais achando o controlador, não está mais instalando o drive, eu não vou mais perder tempo. O que eu vou fazer? Eu vou desmontar esse notebook e vou trocar aquele controlador. Por quê? Porque desse controlador eu tenho um monte deles. O controlador novinho. É um controlador relativamente barato, não vale a pena ficar segurando ele para tentar confirmar o defeito, para saber se é isso aqui ou não. Então já troca e se resolver, resolveu. Economiza um tempão, que no final custa bem mais caro do que isso. Então eu vou desmontar esse notebook de novo e já volto com vocês para a gente trocar esse controlador. Pessoal, estou aqui de volta com a placa-mãe. Eu ia passar direto para a substituição do controlador de rede. Só que eu não vou fazer isso, não agora. Por quê? Eu estava lembrando que nós fizemos uma medição nesse componente aqui, que é o componente que é responsável por gerenciar a alimentação do controlador de rede. A alimentação dele estava em 2.8 volts. Com 2.8 volts, ele está mal alimentado. O controlador está mal alimentado. Ele deveria receber 3.4 volts. Com 2.8, ele pode ser que ele até consiga ser reconhecido pelo sistema, mas ele não tem alimentação suficiente para funcionar. O que acontece? Às vezes o sistema reconhece, às vezes não reconhece, mas nunca funciona. Quando conecta o cabo de rede aqui, ele não consegue gerenciar isso, ele não tem alimentação suficiente para isso. Então, eu achei melhor a gente partir para resolver esse problema. Geralmente, quando tem uma baixa alimentação, como essa, podem ser duas coisas: fonte de alimentação danificada, o circuito comprometido ou o componente em curto. Vamos fazer esse teste, vamos ver. Colocamos um multímetro, escala de tensão, vamos ligar aqui a placa-mãe, apertar o botão de ligar, ele ligou, vamos medir a tensão aqui na saída. 2.8 volts, 2.78, 2.79, 78 e fica oscilando. Aqui é a entrada de alimentação, 3.43 volts, estável. Ó, uma pequena variação aqui nos últimos dígitos, mas isso é normal. Diferente daqui, que varia até aqui, a primeira casa depois da vírgula. Isso não é bom. Aqui ele deveria ter 0 volts, porque é a saída para o terra. Essa saída ela só deveria ter tensão, na verdade ela nunca deveria ter tensão. Quando ela tem tensão é por causa que está exigindo uma alta corrente aqui na saída, a ponto disso daqui subir a tensão e é quando ele desativa. Se aqui tem tensão e aqui tem tensão, esse componente obviamente está danificado, pois não deveria. De qualquer forma, o que a gente pode fazer? Deixa eu desligar. Vamos medir a impedância. Aqui da alimentação. Impedância em 30K, oscilando, adequado. A saída aqui. 19K, 20K. Ok, deveria ser 47 por conta do resistor, mas vamos ver aqui. Também não tem baixa impedância, não existe um curto-circuito. Ou seja, se não existe o curto-circuito, então é a fonte de alimentação que está com defeito. Não a fonte, essa fonte aqui, mas esse controlador aqui que não está conseguindo fornecer a energia suficiente para fazer a rede funcionar. Então é exatamente isso que a gente vai fazer agora, a gente vai substituir esse controlador. Eu vou só buscar esse componente e eu já volto aqui para fazer essa troca. Pronto, fiz um corte rápido aqui, voltei. Está aqui um novo componente. Vamos remover esse daqui e substituir. E resolver logo esse problema. Deixa eu aproximar aqui vocês. Pronto.
Pronto. Aqui foi substituído. Falta só limpar a região. Pronto. Checando aqui para ver se está frio o suficiente. Que não pode ligar com isso aqui muito quente, isso não é bom. Mas acho que já está ok. Vamos agora, novamente, fazer os testes. Vamos ver como é que está essa tensão. Ligar aqui o notebook. Ligado. Medir a tensão de alimentação do componente. Ok. A saída que vai para o negativo. Não, está com 0,1 volts, isso está correto, e a alimentação do controlador 3,38 volts. Então agora o controlador de rede está sendo alimentado adequadamente. E aqui não existe mais tensão, como deveria ser de verdade. Nesse caso, o que a gente faz? Agora a gente monta o notebook de novo e parte para testes. Eu vou até ver se eu consigo fazer o teste aqui, encaixar a tela aqui para a gente testar rapidinho e ver se essa rede é reconhecida. Eu vou ver o que eu posso fazer aqui, eu já volto com vocês. Bom, pessoal, está aqui já o notebook. Eu deixei a tela aqui de forma improvisada para poder mostrar para vocês direto do teste. Estou ligando a fonte aqui e vou ligar o notebook. Ligando. Iniciando. Esse é o sistema que eu formatei novo para testes. Vamos lá no gerenciador de dispositivos. E olha lá. Realtek PCI Express Gigabit Ethernet Controller. Tá lá. Ele reconhece agora o controlador. Vamos verificar a tensão de alimentação desse controlador. 3,34 volts. Passou para 3,40. Essa oscilação é relativamente normal, dependendo da ativação dele. Então, ok. A alimentação dele agora está adequada. Ele está sendo reconhecido pelo sistema. E agora, vamos ver se ele consegue reconhecer a rede. Deixa eu colocar aqui para o controlador. Aqui. O controlador de rede é esse aqui. Esse aqui vai ter que sair o X vermelho, esse pequeno X vermelho, assim que eu conectar esse cabo. Vamos ver se isso acontece.
Conectei o cabo. E nada acontece. Ele não reconhece a rede ainda. Ele reconhece o controlador, mas ainda não reconhece a rede. Pois é, não vai. Nesse caso, o que acontece? Existe um problema na alimentação desse controlador, no componente que gera a alimentação dele. Para haver um problema nessa alimentação, é muito provável que também exista um problema no controlador. Resolvemos o problema da alimentação, mas a necessidade de substituir o controlador ainda está presente. Então é isso que a gente vai fazer agora, substituir esse controlador. Bom, aqui de volta com a placa-mãe. O controlador é esse aqui. E finalmente faz sentido substituir ele. Deixa eu já pegar aqui um controladorzinho. Pronto. Substituir esse pequenino aí. Vou dar um zoom aqui para vocês conseguirem acompanhar com mais detalhes. Vamos lá.
Pronto, controlador substituído. Vou dar uma olhadinha agora para ver como é que tá. Os pontos de solda. Estão todos bem. É isso. Bom, vou fazer mais um corte agora e direto para os testes novamente. Bom, estamos de volta aqui com o esquema elétrico do notebook e na parte do HDMI. Esse componente aqui, o 4, é o que estava com defeito. Como esse componente funciona? Ele primeiro, para funcionar, assim como todos os componentes, precisam de uma alimentação. Essa alimentação é de 3 volts. Sabemos que essa alimentação não possui defeito, pois ela estava estável no notebook, ela estava presente e estável. Para essa porta lógica sendo alimentada, para poder mandar esse sinal aqui no pino 4, ela precisa atender a uma condição lógica, que é o pino 2 e o pino 1, sinal positivo. O pino 2 e o pino 1, com sinal positivo, ele manda um sinal positivo para o pino 4, informando para o notebook que houve uma conexão nessa porta HDMI. É quando ele habilita e passa a transmitir informações para essa porta HDMI. Quando desconectado dessa porta HDMI, esse sinal lógico cessa, passa a ser negativo, transformando a saída lógica em negativo, informando ao notebook que não existe mais um dispositivo conectado. Poderia ser uma conexão direta daqui para cá, seria a mesma coisa, porém o notebook ficaria dependente de uma tensão da porta HDMI, que pode ou não ser estável. Ou seja, se por acaso o monitor tiver algum problema na porta HDMI, ele causaria um problema severo no computador. Para evitar isso, existe essa porta lógica. O cliente nos informou também que que esse problema surgiu durante uma tempestade eletromagnética. Então podemos já imaginar que não tenha vindo da rede elétrica, não houve um surto na rede elétrica, porque o monitor continuou funcionando, mas o cabo HDMI serviu como para-raio. Ele captou parte da eletricidade que estava presente no chão ou na atmosfera, fazendo com que essa eletricidade passasse por esse sinal, esse ponto aqui, causando danos a esse componente. Nesse caso, houve um surto através desse caminho, vindo até esse componente, danificando ele, fazendo com que o computador não pudesse mais reconhecer quando um monitor no HDMI tivesse sido conectado ou não. Nesse caso, foi apenas trocar esse componente. E podemos ter certeza que não houve mais problemas, porque esse HDMI também passa pelo cabo LVDS e pelo VGA. Se houvesse problemas mais severos, o notebook nem estaria ligando. Então a gente já pode passar para o RJ45, que é o de rede. O RJ45 já foi um pouco diferente. Ele também sofreu um surto por esse conector, possivelmente pelo cabo ou recebendo parte da estática passada pelo cabo HDMI. Ele passou por esse indutor, não foi o suficiente para esses capacitores de proteção atuarem. Não foi o suficiente, mas foi o suficiente para danificar esse componente, passando uma alta demanda de energia para esse componente, que, não permitindo passar para o 3 volts, ele aterrou. Então a energia veio para esse componente, teve um comprometimento nele, passou por esse caminho e depois veio para cá, indo para o terra. Com o sinal aterrado, toda a energia foi para o terra, toda a eletricidade estática foi aterrada, comprometendo esse controlador e esse alimentador. Esse MOSFET de proteção, na verdade, né? O que gera a alimentação desse controlador. Quando a gente trocou esse MOSFET, percebemos que, apesar de estabilizar a energia, o controlador foi reconhecido, mas ele não reconheceu mais o cabo de rede conectado. Desculpa, esse aqui não reconheceu mais o cabo de rede conectado.
Por quê? Porque exatamente o problema veio do cabo de rede, foi exatamente aonde ele sofreu o problema, nesse circuito. Apesar de ser um circuito integrado, são vários pequenos circuitos que formam esse circuito integrado, e daí que vem o nome, circuito integrado. São vários circuitos integrados e um componente só. A parte que controla o cabo de rede, que sofreu o dano, ele não conseguiu mais, não conseguiu mais controlar. Mas foi um dano simples o suficiente para não comprometer o pleno funcionamento. Com isso, a gente conseguiu não só reparar o notebook, mas conseguimos descobrir a causa do problema e dessa forma sabemos que não teremos mais problemas relacionados a esse reparo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal, e até o próximo.